1079. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta, dos poderes executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Parágrafo 3º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Parágrafo 4º. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada. Inciso 1. Cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. Inciso 2. Cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos. Inciso 3. Que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Artigo 3º. As concessões administrativas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos artigos 21, 23, 25, 27 a 39 da Lei 8.987 e no artigo 31 da Lei 9.074. Parágrafo 1º. As concessões patrocinadas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei 8.987 e nas leis que lhes são correlatas. Parágrafo 2º. As concessões comuns continuam regidas pela Lei 8.987 e pelas leis que lhes são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Continuam regidos exclusivamente pela Lei 8.666 e pelas leis que lhes são correlatas os contratos administrativos, que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. Artigo 4º. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade. Inciso 2. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução. Inciso 3. Indelegabilidade
das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Inciso 4. Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. Inciso 5. Transparência dos procedimentos e das decisões. Inciso 6. Repartição objetiva de riscos entre as partes. Inciso 7. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Capítulo 2. Dos contratos de parceria público-privada. Artigo 5. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no artigo 23 da Lei 8.987, no que couber, devendo também prever: inciso 1. O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Inciso 2. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. Inciso 3. A repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e alea econômica extraordinária. Inciso 4. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais. Inciso 5. Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços. Inciso 6. Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização, e, quando houver, a forma de acionamento da garantia. Inciso 7. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. Inciso 8. A prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos parágrafos 3º e 5º do artigo 56 da Lei 8666. E no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso 15 do artigo 18 da Lei 8.987. Inciso 9. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Inciso 10. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. Inciso 11. O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos na fase de investimentos do projeto e após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela administração pública, exceto se esta publicar na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 dias, após a apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta lei ou no contrato para a rejeição da atualização. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever adicionalmente: inciso 1. Os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle
ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987. Inciso 2. A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto, em relação às obrigações pecuniárias da administração pública. Inciso 3. Legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos, empresas estatais, garantidores de parcerias público-privadas. A. Para fins do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 5, considera-se: inciso 1. O controle da sociedade de propósito específico à propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei 6.404. Inciso 2. A administração temporária da sociedade de propósito específicos pelos financiadores e garantidores, quando sem a transferência da propriedade de ações ou cotas forem outorgados os seguintes poderes. A linha A. Indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas nas sociedades regidas pela Lei 6.404, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. A linha B. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. A linha C. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. A linha D. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 1º. A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 2º. O poder concedente disciplinará sob o prazo da administração temporária. Artigo 6º. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: inciso 1. Ordem bancária. Inciso 2. Cessão de créditos não tributários. Inciso 3. Outorga de direitos em face da administração pública. Inciso 4. Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. Inciso 5. Outros meios admitidos em lei. Parágrafo 1º. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável, vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Parágrafo 2º. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis nos termos dos incisos 10 e 11 do caput do artigo 18 da Lei 8.987, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.
Parágrafo 3º. O valor do aporte de recursos realizado nos termos do parágrafo 2º poderá ser excluído da determinação. Inciso 1. Do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Inciso 2. Da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Inciso 3. Da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, devida pelas empresas referidas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546, a partir de 1º de janeiro de 2015. Parágrafo 4º. Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes, conforme o artigo 75 da Lei 12.973, e até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do artigo 35 da Lei 8.987. Parágrafo 5. Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 6º. A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes conforme o artigo 75 da Lei 12.973 e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e para o COFINS, em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos serviços públicos. Parágrafo 7º. No caso do parágrafo 6º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato. Parágrafo 8. Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos, nas datas referidas no parágrafo 6º, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. Parágrafo 9. A parcela excluída nos termos do inciso 3 do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária, de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º, em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 10. No caso do parágrafo 9, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para construção,
recuperação, reforma, ampliação, o melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 11. Ocorrendo a extinção da concessão, antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída, nos termos do parágrafo 3º, ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º, no período de apuração da extinção. Parágrafo 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado, nos termos do parágrafo 6º, o regime de apuração e as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços públicos. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 1º. É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 2º. O aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º, quando realizado durante a fase dos investimentos, a cargo do parceiro privado, deverá aguardar proporcionalidade com as etapas efetivas executadas. Capítulo 3. Das garantias. Artigo 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: inciso 1. Vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 2. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Inciso 3. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 4. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. Inciso 6. Outros mecanismos admitidos em lei. Capítulo 4. Da sociedade de propósito específico. Artigo 9. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Parágrafo 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987. Parágrafo 2º. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação do mercado. Parágrafo 3º. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Parágrafo 4º. Fica vedado à administração pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este capítulo. Parágrafo 5.
A vedação prevista no parágrafo 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. Capítulo 5 da licitação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando em abertura do processo licitatório condicionada a: inciso 1. Autorização da autoridade competente fundamentada em estudo técnico que demonstre: alínea A conveniência e a oportunidade da contratação mediante identificação das razões que justifique a opção pela forma de parceria público-privada. Alínea B. Que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Alínea C. Quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do artigo 25 desta lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos artigos 29, 30 e 32 da Lei Complementar 101, pelas obrigações contraídas pela administração pública relativas ao objeto do contrato. Inciso 2. Elaboração de estimativa do impacto orçamentário financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada. Inciso 3. Declaração do ordenador das despesas de que as obrigações contraídas pela administração pública no decorrer do contrato são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e estas previstas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 4. Estimativa de fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela administração pública. Inciso 5. Seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado. Inciso 6. Submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 dias para o recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 dias antes da data prevista para a publicação do edital. E 7. Licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. Parágrafo 1º. A comprovação referida nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas normas gerais para a consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos 1º a 4 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado
for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Parágrafo 4º. Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento na PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto e o valor dos investimentos para a definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado, considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior, ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos em qualquer caso mediante orçamento sintético elaborado por meio de metodologia expedida ou paramétrica. Artigo 11. O instrumento convocatório conterá a minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta lei e observará, no que couber, os parágrafos 3º e 4º do artigo 15 e os artigos 18, 19 e 21 da Lei 8.987, podendo ainda prever: inciso 1. Exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso 3º do artigo 31 da Lei 8.666. Inciso 3. O emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da Lei 9.307, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias de contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos, e também ao seguinte: inciso 1. O julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, aos quais não participarão das seguintes etapas. Inciso 2. O julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos 1 e 5 do artigo 15 da Lei 8.987, os seguintes: a linha A. Menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública. A linha B. Melhor proposta em razão da combinação do critério da linha A com o de melhor técnica de acordo com os pesos estabelecidos no edital. Inciso 3. O edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se: a linha A. Propostas escritas em envelopes lacrados, ou a linha B. Propostas escritas seguidas de lances em viva voz. Inciso 4. O edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. Na hipótese da linha B do inciso 3 do caput deste artigo, inciso 1. Os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances. Inciso 2. O edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta. Parágrafo 2º.
o exame de propostas técnicas para fins de qualificação ou julgamento será feito por ato motivado com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto definidos com clareza e objetividade no edital. Artigo 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante, melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Capítulo 6. Disposições aplicáveis à União. Artigo 14. Será instituído por decreto órgão gestor de parcerias público-privadas federais com competência para: inciso 1. Definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada. Inciso 2. Disciplinar os procedimentos para a celebração desses contratos. Inciso 3. Autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital. Inciso 4. Apreciar os relatórios de execução dos contratos. Parágrafo 1º. O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos. Inciso 1. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades. Inciso 2. Ministério da Fazenda. Inciso 3. Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo, para examinar projetos de parceria público-privada, participará um representante do órgão da administração pública direta, cuja área de competência será pertinente ao objeto do contrato em análise. Parágrafo 1º. Para a deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado. Inciso 1. Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o mérito do projeto. Inciso 2. Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão, da garantia e a sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o artigo 22 desta lei. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. Parágrafo 5º. O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Parágrafo 6º. Para fins do atendimento do disposto no inciso 5 do artigo 4º desta lei, ressalvadas
as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o parágrafo 5º deste artigo serão disponibilizados ao público por meio de rede pública de transmissão de dados. Artigo 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas mesas, poderão dispor sobre a matéria de que trata o artigo 14, no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda, descrita no inciso 2 do parágrafo 3º do referido artigo. Artigo 15. Compete aos ministérios e às agências reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. Parágrafo único. Os ministérios e agências reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do artigo 14 desta lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada na forma definida em regulamento. Artigo 16. Ficam à União seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar no limite global de 6 bilhões de reais, em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, FGP, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais, em virtude das parcerias de que trata esta lei. Parágrafo 1º. O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas e será sujeito a direitos e obrigações próprios. Parágrafo 2º. O patrimônio do fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração. Parágrafo 3º. Os bens e direitos transferidos ao fundo serão avaliados por empresa especializada que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. Parágrafo 4º. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para a manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. Parágrafo 5º. O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo aos cotistas por qualquer obrigação do fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. Parágrafo 6º. A integralização dos bens a que se refere o parágrafo 4º deste artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República por proposta do Ministro da Fazenda. Parágrafo 7º. O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado à sua desafetação de forma individualizada. Parágrafo 8º. A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para esta finalidade, no âmbito de encargos financeiros da União. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira
controlada direta ou indiretamente pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 22 do artigo 4º da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Parágrafo 1º. O Estatuto e o Regulamento do FGP serão aprovados em Assembleia dos Cotistas. Parágrafo 2º. A representação da União na Assembleia dos Cotistas dar-se-á na forma do inciso 5 do artigo 10 do Decreto-Lei 147. Parágrafo 3º. Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. Artigo 18. O Estatuto e Regulamento do Fundo devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do fundo. Parágrafo 1º. A garantia será prestada na forma aprovada pela Assembleia dos Cotistas nas seguintes modalidades. Inciso 1. Fiança, sem benefício de ordem para o fiador. Inciso 2. Penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do fundo, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia. Inciso 3. Hipoteca de bens imóveis do patrimônio do fundo. Inciso 4. Alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o fundo ou com o agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia. Inciso 5. Outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado, antes da execução da garantia. Inciso 6. Garantia real ou pessoal vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao fundo. Parágrafo 2º. O fundo poderá prestar contragarantias às seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas. Parágrafo 3º. A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo fundo importará exoneração proporcional da garantia. Parágrafo 4º. O fundo poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para a complementação das modalidades previstas no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. O parceiro privado poderá acionar o fundo nos casos de: inciso 1. Crédito líquido e certo, constante de título exigível, aceito e não pago pelo parceiro público após 15 dias contados da data de vencimento. Inciso 2. Débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado. Parágrafo 6º. A quitação de débito pelo fundo importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado. Parágrafo 7º. Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. Parágrafo 8º. O fundo poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes. Parágrafo 9. O fundo é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público.
Parágrafo 10. O fundo é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado. Parágrafo 11. O parceiro público deverá informar o fundo sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 40 dias, contado da data de vencimento. Parágrafo 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 dias, contado da data de vencimento, implicará aceitação tácita. Parágrafo 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para aceitação tácita de que trata o parágrafo 12 ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor. Artigo 19. O fundo não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do fundo. Artigo 20. A dissolução do fundo, deliberada pela Assembleia dos Cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. Parágrafo único. Dissolvido o fundo, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução. Artigo 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação, que não se comunicará com o restante do patrimônio do fundo, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do fundo. Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em cartório de registro de títulos e documentos, no caso de bem imóvel, no cartório de registro imobiliário correspondente. Artigo 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto de parcerias já contratadas não tiver excedido no ano anterior a 1% da receita corrente líquida do exercício e as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes não excedam a 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social, PIPs, instituído pela Lei 10.735, as aplicações em fundos de investimentos criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parceria público-privada. Artigo 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma de legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parceria público-privada, bem como para a participação de entidades fechadas de previdência complementar. Artigo 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma de legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada. O inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 8666
passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 56. Parágrafo 1º. Inciso 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sobre a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista, controladas pela União, não poderão exceder a 70% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade, de propósito específico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) seja inferior à média nacional, essa participação não poderá exceder a 80%. Parágrafo 1º. Não poderão exceder a 80% do total de fontes de recursos financeiros da sociedade, de propósito específico, ou 90% nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) seja inferior à média nacional, as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por: Inciso 1. Entidades fechadas de previdência complementar. Inciso 2. Empresas públicas ou sociedades de economia mista, controladas pela União. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as operações de crédito e contribuições de capital à sociedade de propósito específico. Artigo 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido no ano anterior a 5% da receita corrente líquida do exercício, ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. Artigo 29. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei 2.848, Código Penal, na Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 10.028, Lei dos Crimes Fiscais, e no Decreto-Lei 201 e Lei 1.079, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas contratualmente. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.